Glória a Deus, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra Urgente, e uma semana que Deus tem nos dado de grandes bênçãos, de grandes alegrias. E olha, um testemunho mais forte do que o outro. Deus tem falado aqui através da palavra dele, tem nos usado na oração. E você que está comigo nesta hora, você é o meu convidado a abrir o coração e receber desta graça de Deus. Vamos dar início aqui o testemunho de fé, mais um caso que vai ilustrar muito bem o Deus que nós anunciamos, o Deus da Sagrada Escritura. Venham comigo em nome de Jesus. Eu tinha 13 anos, eu ia em festa, reunião dançante com meus irmãos mais velhos. Eles deixavam os copos nas travessas, assim, e eu, escondido deles, eu ia começar a tomar de escondido deles. Aí, como a minha mãe era mãe de santo, tinha bebida, casa de religião tinha bebida, tamboreiro, coisa e tal, e eu tocava G, e cada vez que eu ia tocar G, eu bebia também, escondido, e disso aí começou a dar mais vontade de beber, aí que eu comecei a beber mesmo. Quando eu conheci ele já bebia muito antes, né? Deu os 13 anos dele, como me contou. Aí sempre tinha companhia, aí eu comecei a arrumar uma estratégia para isso. Eu vou começar a tomar cachaça pura. E cachaça pura as pessoas já repugnam, não querem tomar, para sobrar mais para mim beber. Era garrafa atrás, embaixo da cama, embaixo do colchão. Das 2 horas da tarde, eu começava a beber. Isso é uma loucura. Eu tenho um grande amigo de infância, que quando acabava a cachaça, ele bebia o combustível da moto dele. Isso é dependência. Isso é dependência. A pessoa é escrava. Óbvio que leva muitas vezes na brincadeira, mas isso é muito sério. Acompanhe nessa reportagem aqui dados da OMS acerca da dependência. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, aproximadamente 210 milhões de pessoas tinham dependência alcoólica. Em 2014, o ex-nadador norte-americano Michael Phelps precisou ser internado numa clínica de reabilitação por conta da doença. Conforme a afirmativa da Organização Pan-Americana de Saúde, a cada ano, 3 milhões de pessoas morrem devido ao uso nocivo do álcool. O alcoolismo pode gerar sequelas na saúde física e mental do indivíduo, que são doenças no fígado, gastrite, AVC, problemas neurológicos, ansiedade e depressão. Eu sei que muitas pessoas enfrentam essa luta dentro de casa. Famílias são destruídas por causa do vício do álcool. Embora seja algo liberado e permitido, mas é uma droga, é algo que gera um problema muito grande. A psicóloga vai trazer a voz da ciência e eu quero que você entenda o que ela tem para te orientar. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas,
né? Então você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Quem já bebeu sabe que tudo que a doutora disse é verdade. A pessoa ela começa, pensa que está no controle, mas daqui a pouco ela se torna escrava disso. E como ela mesma lhe disse, o vício no álcool é o único que te leva a um coma. Maconha, cocaína, crack, nada disso te apaga. O álcool te apaga. Continue assistindo comigo aqui essa novela, essa história, um testemunho de fé que vai te ajudar. Talvez você está passando por isso dentro da sua casa, da sua família, mas esse testemunho aqui vai cooperar com a sua caminhada. Em meados de 2008, a esposa de Alberto conhece o Evangelho através da Igreja da Graça e passa a buscar pela libertação do marido. Que quando eu chegava na igreja, assim, não, aqui está minha família já. E disse que o meu marido está sentado do meu lado. Eu até questionava ela, o que quer na igreja? Eu dizia assim, eu vou morrer bebendo. Eu me amaldiçoava quando a pessoa diz assim, que eu vou morrer bebendo, você está se entregando para a bebida mesmo. Podia estar bêbado, né, assim, ou dormindo, assim, quando eu chegava, eu ungia ele, o sapato dele, a mão, a boca dele, a água ungida da igreja que eu trazia. Botava a cachaça fora e completava com água. Eu levava a minha roupa, depois com o tempo eu descobri que até meu sapato ela levava. Chegava assim, ó Deus, isso aqui é a roupa do meu marido, vou botar aqui no altar. Mas o diabo é tão sujo, sempre botava alguém que tinha bebida, sempre, sempre. Não é impossível uma pessoa, um ser humano, tomar 3 litros de cachaça por dia. E só cachaça até os meus 50 anos. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero o mesmo marido, não quero outro. Eu quero o mesmo, mas que seja um homem de Deus. Observe o que era feito, ungia a boca, ungia o sapato. Pega o azeitezinho na igreja, quando o pastor entregar, usa fé. Pessoas já foram curadas e libertas com o suco da Santa Ceia. Eu já fiz, como já auxiliei pastores, que no final da Santa Ceia ele falava, olha, não joga o cálice fora não, leva para casa com esse finalzinho e unge o seu familiar. Tem muitas pessoas que dão testemunhos, este é um caso, daqueles que ouviram, obedeceram à direção do Espírito e foram abençoados. Você que está comigo agora vai receber essa palavra. Jeremias, ele falou algo que talvez a gente conhece lá em Lucas. Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível, mas Jeremias aqui no seu livro já havia falado isso. Livro de Jeremias, capítulo 32, versículo de número 17, fala assim, Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada para o Senhor é maravilhoso. Nada para o Senhor é maravilhoso. Tem traduções que tratam isso. Para o Senhor nada é impossível. Tem outras traduções que dizem para o Senhor nada é difícil. Enfim, para Deus, a sua situação não é grave. Para Deus, não é difícil. É difícil para você. É difícil para qualquer pessoa. E a gente sabe de situações que é difícil até para a ciência, para a medicina. Estamos aí com dados da Organização Mundial da Saúde. Colocamos para você
a voz da ciência através da psicóloga. Mas até estes, muitas vezes, falam do que sabem, mas eles não têm o poder para resolver a sua situação. Mas Deus tem, e Jeremias acreditou nisso. Deus que criou os céus e a terra. O Deus que já fez tantas coisas, tantas obras grandiosas. O que é para o Senhor isso aqui? O que é para Deus mudar a sua história? O que é para Deus te curar? O que é para Deus restaurar o seu marido desse vício? A sua esposa, porque tem homens que convivem com as suas esposas, prisioneiras do vício. É o filho, é a filha, e é uma dependência não somente do álcool, muitas vezes uma dependência de remédios, onde a pessoa ela toma tanto remédio que, olha, desculpe, parece que já virou água. Ela continua sentindo até as mesmas dores, mas na visão do homem não há nada para fazer no seu caso. Mas na visão de Deus, nada é impossível para Ele. Deus continua poderoso hoje e sempre vai continuar com o mesmo poder para mudar a sua história. Você quer uma vida transformada, uma história transformada? Deus tem isso para lhe dar. Se você crê nisso, aguarda mais um pouquinho que eu já vou orar por você. Mas antes, vamos finalizar esse testemunho de fé. Ao ouvir uma ministração do missionário R.R. Soares pela TV, Alberto toma a decisão de mudar de vida. Eu ligo a TV para ver o jogo da seleção. Automaticamente eu mudo de canal sem eu querer. Entra no ar o R.R. Soares. Aqui que eu quero ver negócio de crente. De novo, mudei de canal. Desliguei a TV, na verdade. E ligo a TV, eu não liguei no canal para ver o futebol. Liguei, era o R.R. Soares de novo. Acho que foi umas 3 ou 4 vezes que aconteceu isso. Foi um momento que eu fiquei uns minutinhos vendo que ele estava pregando, mas era sobre libertação. Aquilo ali começou a mexer comigo. Foi um momento que veio uma coisa em mim assim, eu não vou mais beber. Me levantei, botei a cachaça tudo fora. Foi um momento que eu me libertei, foi um momento que Deus trabalhando comigo. Falei assim, tá, eu vou nessa igreja desse homem do R.R. Soares. E desse momento eu não consegui mais sair da igreja. Mudou a minha vida completamente. Se eu desse continuação, eu não ia ter minha esposa comigo. Não ia conhecer meus netos. Deus me deu tudo isso. Saúde boa, com 58 anos, as coisas que eu faço, muitas pessoas não fazem. Mas hoje em dia é só bênção. É só bênção em nome de Jesus. Deus mudou a minha vida. Mudou mesmo a minha vida. Agora não é mais um copo de cachaça, parecer de chimarrão, né? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Você que está assistindo, chegou o dia da sua liberdade, o dia da sua libertação para a glória do nosso Deus. Mas antes de orar, vai lá no YouTube, quando acabar o programa, e acessa a nossa página no YouTube e assista, se alimente da fé, com tantos programas, e transmita também, compartilha com toda alegria, com todos os seus contatos, os programas que nós já temos gravados e que estão no YouTube. E você também pode ir lá no Instagram e acompanhar um pouco mais do nosso programa, que tem sido uma bênção para a glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos abençoar a sua vida, unir a nossa fé para a glória do nosso Deus. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida. Jesus me deu autoridade para te abençoar. Eu te abençoo. Você já está liberto desse vício. Em nome de Cristo Jesus. Você não é mais prisioneiro desse vício. Em o nome de Jesus. Você não está aqui participando desse programa em vão. O Espírito de Deus te trouxe para te dar essa mensagem e te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Beba desta água. Glória a Deus. Eu tenho a certeza que há muito tempo você não bebia desta água. Há muito tempo nem água você bebia. Mas nunca mais você vai colocar uma gota de álcool na sua boca. Jesus te libertou. Jesus mudou a tua história.
e tem mudado a história de muitas pessoas aqui na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. Inclusive, nós vamos ter nesse domingo a nossa Santa Ceia. Em todas as igrejas da graça, espalhado no Brasil e no mundo, nós vamos ter a Santa Ceia. E nós vamos ter aqui em Belfor Roxo. Você já está acompanhando aí imagens do nosso salão e alguns departamentos da igreja. Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, centro de Belfor Roxo, quartas e sextas, 8 horas da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, domingo, 8 e 18. Eu espero todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Tem coisa grande para você, tem vitória de Deus para a sua vida e você não vai se arrepender estando conosco em nossa igreja. Não se esqueça que neste domingo é domingo de Santa Ceia. Você fica ainda com o musical antes de terminar a nossa programação, mas eu já deixo meu abraço. Que Deus te abençoe. Podia caminhar. Ele não morava em mansões, mas a família era o seu lar. Ele não comia iguarias, mas não lhe faltava o peixe e o pão. Ele não andava com os ricos, mas não lhe faltavam os irmãos. Ele sabia amar, ele sabia perdoar. E com tudo isso Cristo nos ensina que na vida temos que valorizar primeiro Deus e depois a família. O resto a gente pode conquistar. Não importa a casa, o que importa é a família. Não importa a cama, o que importa é o sono. Não importa o sapato, o que importa são os pés. Não importa a roupa, o que importa é o corpo. E para terminar essa reflexão, aquele que te deu o corpo também quer a sua alma conectada com os céus, desejando a presença de Jesus, que faz toda a diferença. Deus, família, irmãos, é tudo que eu preciso no meu coração. Preciso de Deus, da minha família e dos meus irmãos. Preciso de Deus, da minha família e dos meus irmãos. Não importa a casa, o que importa é a família. Não importa a cama, o que importa é o sono. Não importa o sapato, o que importa são os pés. Não importa a roupa, o que importa é o corpo. E para terminar essa reflexão, aquele que te deu o corpo também quer a sua alma conectada com os céus, desejando a presença de Jesus, que faz toda a diferença. Deus, família, irmãos, é tudo que eu preciso